Fala, povo, beleza? Aqui é o Israel Oizu e estou novamente aqui neste novo formato para conseguir trazer vídeos para vocês, mesmo sem tempo para editar e principalmente com imagens. Era o mais importante que estava faltando. Enfim, eu sou parte do Portal Geekdama, um site de notícias e matérias do mundo otaku, e também, além do Portal Geekdama, eu faço parte da Escola de Mangá Japan Sunset, que está com aulas online e tem vários planos novos disponíveis. O link vai ter aqui embaixo, vocês podem dar uma conferida. Quem sabe vocês não têm aula comigo. Olha que bacana. Enfim, também sou autor desse magazinho T-Hunters, que tá aí em algum lugar. Ainda não me acostumei com isso. E tem capítulos online e tá meio parado porque tem novidades a caminho, eu estou sem tempo para fazer, enfim, esse papo de todo o vídeo. Então, se possível, dê uma olhada, vai ter vários links aqui embaixo das minhas redes sociais e de tudo mais que eu falar aqui, tá bom? Então, vamos direto pro assunto. Enfim, eu não sei se vocês acompanham meu canal há muito tempo, mas eu já fiz um vídeo a respeito de Shaman King, que é um mangá e anime, e falei o quanto eu adoro Shaman King. É uma das minhas obras preferidas e me influenciou muito, inclusive no meu mangá, que eu mostrei agorinha aí pra vocês. Então, se vocês estiverem atentos às notícias do mundo dos mangás e animes, talvez vocês tenham visto que saiu novidades do reboot de anime de Shaman King. Porque, caso vocês não saibam, Shaman King, ele já foi animado, já foi adaptado para anime, o mangá já foi adaptado um tempo atrás, eu vou falar mais disso daqui a pouquinho. E agora nós temos a notícia de um reboot com, né, mais novidades a respeito, porque a notícia primeiramente tinha sido dada em junho, se eu não me engano. Junho desse ano, de 2020. E a estreia dele vai ser, estou verificando aqui, em abril de 2021. E foi justamente com essa imagem que foi de um vídeo promocional animando apenas partes do mangá, com imagens do mangá, para falar que o anime novo tinha sido anunciado. Vejamos. Ok. Então, antes de mais nada, eu vou falar um pouquinho de Shaman King para vocês aqui, para situar pessoas que podem não conhecer a obra em si. Então, Shaman King é um mangá que foi serializado na Shonen Jump, inicialmente de 1998 até 2004, pelo mangaka Hiroyuki Takei. E acontece que quando ele foi serializado até 2004, ele não acabou de fato com um final da história, porque o mangá ele acabou sendo cancelado. O autor revelou, muito tempo depois, que o mangá foi cancelado, a popularidade baixou, tem teorias a respeito disso, mas não vou entrar em detalhes aqui. O que tem de fato é que, sim, o mangá foi cancelado, a baixa popularidade fez com que ele não pudesse chegar até o final da história, e isso é curioso porque o mangá tava no arco final. Ele já ia acabar. Então talvez não, sei lá, não custasse esperar mais alguns capítulos para ele de fato terminar. Enfim. Mas aí, em 2009, o autor teve a oportunidade de publicar o final verdadeiro, porque o mangá ele foi republicado numa edição de luxo. Shaman King, aliás, tem várias republicações ao decorrer dos anos. Sério, não dá pra listar todas aqui. Eu fiz um vídeo super detalhado sobre Shaman King, que vai estar na descrição aqui, caso vocês queiram dar uma olhada, que explica toda essa situação com mais detalhes. Enfim, em 2009, o autor ele teve a oportunidade de finalmente lançar o final e era só alguns capítulos a mais do que havia sido cancelado, o que deixa mais, sei lá, estranho eles não terem dado um pouquinho a mais de tempo só pra ele finalizar a história. Então, aí vocês estão vendo, por exemplo, a publicação do mangá, né, em formato ah, impresso em tankobon, na primeira publicação que ele teve, né, ainda nas páginas da Shonen Jump. E essa aí que vocês estão vendo já é a sob uma nova editora, já é uma nova versão. É a última, se eu não me engano, que se tem notícia, e é essa que vai ser adaptada. E por que isso é relevante? Dizer que essa é a versão que vai ser adaptada. Porque essa versão, ela tem 35 volumes no total.
a primeira versão, que foi publicada de 98 a 2004, ela teve 32 volumes. E aí agora tiveram essa reformulada e vai ser 35. O anime novo se compromete a adaptar todos os 35 volumes. E isso ainda não é toda a história de Shaman King, porque tem várias continuações. Quem viu Shaman King quando passou aqui no Brasil, porque passou, eu vou falar disso mais pra frente, pode não saber, mas tem muitas continuações de Shaman King publicado até hoje. Sério. Dê uma olhada no meu vídeo que eu falo sobre tudo isso. Enfim. E a primeira versão de Shaman King, publicada na Shonen Jump, teve uma adaptação em anime em 2001 e ela contou com 64 episódios. E esses 64 episódios não foram nem a metade da história do mangá. Então, vocês já veem que o mangá, além de já ter terminado sem o final definitivo que o autor gostaria, o anime não foi nem até a parte que o mangá tinha sido lançado. Porque o mangá finalizou em 2004 e o anime é de 2001 a 2002, se não me engano. E então ele não adapta tanta coisa da história assim. E além disso, ele tem um final inventado, assim, um final alternativo. Eles preferiram isso do que parar o anime ou fazer muitos fillers, muitos episódios, né? Só pra enrolar e deixar o mangá seguir. E esse anime, inclusive, ele estreou aqui no Brasil, no extinto canal Fox Kids, acho que em 2002. E foi logo em seguida, assim, passou no Japão, logo no ano seguinte ele já estreou aqui no Brasil, dublado, enfim. E o autor, ele participou apenas do começo, assim, da produção desse anime, do desenvolvimento desse anime. E isso aqui foi onde eu acho que a maioria das pessoas aqui no Brasil entrou em contato com o Shaman King, que foi nessa época. Depois o mangá foi lançado aqui no Brasil, pegando esse hype, enfim, mas foi na época desse anime, especificamente. E aí, muitas tretas na história de Shaman King. Novamente vou falar do meu vídeo que fala tudo detalhadamente. Aconteceram até que em junho desse ano foi anunciada a estreia, ou melhor, foi anunciado que vai ter um novo anime no ano que vem, em 2021, e mais especificamente em abril de 2021. E esse novo anime, né, tem como objetivo tentar ser mais fiel à obra original. E aconteceu que saiu notícias recentemente, mais especificamente agora, em 16 de setembro, saíram imagens novas, informações novas e também um vídeo novo, uma prévia, um teaser desse anime. E é isso que eu vou comentar agora. Eu vou comentar as informações que saíram, tá bom? E aqui nós podemos ver, inclusive, ó, detalhes dessa adaptação. E nesse vídeo todo, que eu vou deixar o link aqui embaixo, tem certas coisas que eu prestei atenção e eu gostaria de comentar e eu acho que a gente deveria focar um pouquinho, que eu vou falar a partir de agora. A primeira coisa que dá pra gente prestar atenção, que salta aos olhos, é a mudança no traço. E eu vi muita gente reclamando que o traço tá muito, como eu posso dizer, mais genérico do que o traço do anime original. Aqui tem um comparativo. Olhem como esse traço atual, ele tá muito mais com uma cara de shonen genérico, shonen de hoje em dia, sabe, assim, sem uma grande identidade. Tem, mas não tem tanto quanto o de antigamente, que tinha um traço muito mais angular, tinha um traço com uma identidade um pouco mais forte, né, com uma marca um pouco mais única. Ele era cheio de pontas, os olhos dos personagens eles eram em geral negros e o autor ressaltava muito aqui, o anime, inclusive o autor ressaltava muito essa pálpebra aqui que deixava o protagonista, né, com essa cara de sempre não exatamente cansado, mas preguiça, sabe, vivendo assim uma vida tranquila, esse tipo de coisa. E
as pessoas podem pensar que, caramba, por que será que eles deixaram o anime tão mais genérico assim? Foi a principal reclamação que eu vi. A palavra genérica, a palavra de caramba, perdeu a identidade. Por que mudaram? Vou falar que simplesmente mudaram porque o traço do autor atualmente tá dessa forma. E eu vou dar exemplos disso. Aqui mais uma comparação com o anime de 2001. Aqui, novamente, o traço atual, olhem a diferença. E o Hiroyuki Takei, que é o autor de Shaman King, ele tem um traço que muda pra caramba. Desde o começo da obra, ele passou por várias fases e tá mudando até hoje. Aqui foi como começou o personagem do Yo. Sim, é o mesmo cara daqui, que é o mesmo cara daqui. Assim que começou o traço do Hiroyuki Takei. E ele foi mudando no decorrer do mangá até chegar, ó, mais ou menos nesse traço que a gente viu aí na prévia desse novo anime. E aí temos também outros personagens, como por exemplo a Ana, que deixa me ver se eu vou falar disso agora. Primeiro eu vou falar do visual dela e depois tem um detalhezinho a respeito dela. Então, tem essa personagem Ana, que também temos aqui a versão do anime de 2001 para comparar. Uma coisa que mudou, além do formato dos olhos, foi a cor dos olhos. Porque, como eu falei, a maioria dos personagens, como o Io e a Ana, o Io, aliás, que estava aparecendo, era o protagonista, agorinha, aquele cara que eu mostrei. Eles tinham olhos negros. E aí chega nessa nova prévia do anime e eles têm olhos coloridos. O Io tem olho castanho, a Ana tem olhos amarelos, talvez para combinar com o cabelo, esse tipo de coisa. E isso aí era característica do anime anterior, mas também era característica do mangá. O autor desenhou ela de cabelo, ou melhor, de olhos escuros no mangá também. Isso aqui é a versão colorida, para mostrar que o cabelo dela e os olhos tinham a mesma cor nas ilustrações coloridas do mangá. No preto e branco, ele desenhava ela em geral com olhos negros também, muitas vezes, mas nas ilustrações coloridas, ó, ele desenhava ela com a mesma cor de olho dos cabelos, como vocês podem verificar aqui. E o fato interessante é que a Ana, ela é dublada pela... Dublada não, ela é a voz original. ah, Ela tem a voz original feita pela Megumi Hayashibara. E quem é Megumi Hayashibara? Ela é uma cantora, uma atriz de voz muito famosa lá no Japão. Ela fez muitos trabalhos mesmo. Não dá nem pra eu colocar todos aqui. Eu vou deixar um link com os trabalhos dela. E ela dublava, não. Porque dublagem, gente, e fazer a voz original do personagem são coisas diferentes, tá bom? Um dublador não é a mesma coisa de uma pessoa que faz a voz original. As terminologias pode parecer que é besteira, mas pessoas que trabalham com dublagem aqui no Brasil até não gostam, até se incomodam quando se confunde essas denominações. Então ela é a voz original da personagem Ana no antigo anime e nesse agora. E além disso, a Megumi Hayashibara, no anime anterior, ela cantou várias músicas de abertura, cantou músicas de inserção que tocavam no meio das lutas, por exemplo, no meio das cenas. E ela é uma figura muito importante em Shaman King, na história toda de Shaman King. Por quê? Um dos motivos que levou a demorar quase 20 anos para sair essa nova versão foi que o autor Hiroyuki Takei, ele declarou em 2017 que já tinha conversas há muito tempo sobre uma nova adaptação de Shaman King para anime, só que ele recusou porque ele queria manter o mesmo elenco de voz de todos os personagens e as mesmas trilhas sonoras. E parece que isso que estava complicando, que não sei como estavam os direitos das músicas ou se os dubladores não estavam conseguindo se reunir, se tinha coisas legais no meio, direitos autorais, enfim. Ah, mas parecia que era isso que estava atrapalhando. E aí, quando teve aquela divulgação anterior do dessa nova versão de anime,
tocou a música de abertura do anime de 2001. E isso deixou os fãs, como eu, caramba, assim, muito animados, porque parece que então finalmente conseguiram que o autor, né, tivesse a sua exigência atendida, seu desejo atendido, e aí as trilhas sonoras e as vozes dos personagens voltaram como as mesmas do anime anterior. Será que aconteceu exatamente isso? Vamos ver. Olha, um detalhe aqui, ó. A Megumi, ela até lançou CD, até lançou trabalhos, né, relacionados a Shaman King, com a música de abertura e gravou outras coisas relacionadas a Shaman King. Enfim, ah, a personagem Ana, o personagem Amida Maru, o personagem Hao, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que ó, Amida Maru é esse fantasma aqui, e Hao, que é o antagonista da história, que também está nessa prévia, mantiveram suas vozes originais, mas a dubladora não, caramba, voz original. Eu sei que é difícil fazer essa conexão, mas lembrar, a voz original do Yo, ela não voltou, não se sabe o motivo, pelo menos pelo que eu pesquisei, e aí foi mudada. Então, não sei se eles conseguiram talvez só parte do elenco de dublagem, né? Não sei se foi só o Yo que mudou, se conseguiram convencer o, o autor, pelo menos com parte do elenco, pelo menos dá pra gente seguir com a produção do anime? Talvez tenha sido isso. E aí eu não sei o que aconteceu com as músicas. Não sei se vocês conseguiram talvez só a abertura, ou se vocês conseguiram as músicas de inserção também e todo o resto da trilha sonora. Porque eu acho que se tivesse conseguido o resto da trilha sonora, eles teriam colocado algo mais marcante nessa prévia. Porque eu não reconheci. Se alguém aí que é muito fã de Shaman King, assim como eu, reconheceu essa trilha sonora, pode colocar nos comentários porque eu não reconheci. Então, porque tem muitas músicas bem marcantes em Shaman King na versão de 2001 e essa aí eu não consegui identificar. E aí ficou receio. Esse aqui é o personagem Raul, o antagonista da história. E aqui, novamente, ó, os olhos negros em comparação. Outro detalhe que a gente pode ver é que os brincos dele mudaram. Não são mais vermelho, preto e prateado. Eles são apenas prateados, além dos olhos castanhos. E aqui temos o personagem Amida Maru, que se transforma nessa bolinha de fogo. E temos um detalhe interessante, que é a mudança da cor. Porque a gente viu que os olhos estavam diferentes, mas aqui vai ter uma mudança mais significativa, além dos olhos e do brinco do Raul. No anime anterior, a cor do Amida Maru era azul. Mas e aí? O que aconteceu? Quem será que tá certo, assim? Quem tá mais próximo da visão do autor? É essa versão. A versão alaranjada, amarelada alaranjada. Desde o começo do mangá, isso aqui é uma figura, essa aqui é uma imagem do primeiro capítulo. Desde o começo do mangá, o Amidamaru tem essa coloração alaranjada, amarelada. Inclusive, até em figures, em bonecos, em produtos, ó, ele tá com essa coloração. Então, foi uma decisão do anime de 2001 mudar isso, e eles voltaram com isso agora. Talvez porque azul seja uma cor que é muito associada a protagonistas de anime, né? Geralmente o poder do protagonista é azul. Isso me lembra, por exemplo, Bleach, em que no mangá de Bleach, quando o Ichigo usa o poder dele para liberar a Bankai, que é um dos níveis de poder dele, a aura ao redor dele, o poder dele, tá amarelo, só que no anime trocaram pra azul. E isso é muito comum, pelo que eu tenho observado em vários animes. E por que temos uma imagem de Fairy Tail aqui? Porque agora vamos falar do estúdio que ficou encarregado dessa adaptação, que é o estúdio Bridge, Ponte em inglês. E alguns dos trabalhos dele são Fairy Tail, mas não todos os episódios, especificamente do 176 ao 328, pelo que eu pude verificar. E além desses episódios de Fairy Tail, ele ficou a cargo também da versão mais recente de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Sevens, aquela que mudou o traço e ficou mais genérico. Parece que esse estúdio tem uma coisinha aí com traços, né?
pra deixar com um pouco menos de identidade. Mas enfim. ahn, e eu fui dar uma olhada nessas animações. Eu não tinha assistido esses episódios de Fairy Tail e nem Yu-Gi-Oh! Sevens. Eu fui dar uma olhada. E eu vou dizer que eu achei um estúdio mediano. Eu achei que ele não é, nossa, espetacular, mas também não é, nossa, um estúdio horrível. Hum, sabe, eu achei ele melhor do que a Toei Animation, por exemplo. Pelo menos o que a gente conhece da Toei Animation, né? Clássico, assim, de economia de animação, essas coisas. Achei um pouco acima, mas também nenhuma maravilha. É bem mediano mesmo, pelo que eu pude verificar. E principalmente Fairy Tail. Nossa, teve vários episódios de Fairy Tail que eu dei uma olhada assim em certas cenas e a animação tava bem parada. Só que, né, os tempos mudam, as coisas mudam. Poderia ser que agora estivesse mais, né, interessante, trabalhando melhor. E aí eu fui olhar Yu-Gi-Oh! Sevens, que é bem recente, e eu notei uma melhora. Eu notei que, na verdade, eles usaram melhor o aparente pouco recurso que eles têm, né? Aparente pouco dinheiro, digamos assim, que eles têm pra animar. Em Yu-Gi-Oh! Eles usaram muitos efeitos, assim, de iluminação, ah, pra deixar as cenas mais impactantes, os golpes, colocaram uns ângulos, assim, interessantes. Parece que a direção, ela soube usar melhor o pouco material que ela poderia dispor pra conseguir deixar aquilo interessante sem ter uma animação super bem trabalhada. O problema é que esse estúdio aparentemente tem adotado bastante o uso de CG, né, de computação gráfica, e o Gyo está muito presente nos monstros e das cartas, e isso preocupa, né? Enfim, mas ó, eles colocam muitos efeitos de iluminação. Eu acho que isso pode ajudar a suprir ah, né, falta de uma animação muito bem trabalhada. Ó, como em Shaman King, dá pra verificar isso. Dá pra ter essa impressão de como eles colocam muita firula, digamos assim. E esse. Deixa eu ver. Ah tá. Aqui eu vou falar de Boku no Hero. Mas. Vamos segurar um pouquinho isso. Então, nesse trailer, a animação dele especificamente, eu achei ok. Eu achei boa. Não achei espetacular, mas também não tá ruim. Mas a gente viu pouquíssimos momentos em que a animação é utilizada, e essa cena especificamente do Yo, com essa habilidade dele, ela não tem animação nenhuma praticamente. É uma imagem estática, com a animação ali do poder, né, rodeando ele, e efeitos variados assim, né, de iluminação, enfim, só pra deixar, nossa, mais impactante e tal. Até as letras que vão aparecendo na tela dão essa sensação de algo mais impactante. Então, eu espero que se eles não tiverem um orçamento muito grande, que pelo menos a direção consiga ser inventiva e conseguir lidar com isso usando esses artifícios. Sério, se for mediano, ok, mas que não seja ruim, por favor. Porque chama que demorou quase 20 anos pra voltar, né? Em um novo anime, então e ser ruim, caramba, que triste. Mas vamos lá, o que eu ia falar de Boku no Hero? Porque depende muito se um estúdio vai fazer uma animação realmente assim, alto nível, mediano ou baixo nível. Depende do tempo que eles têm pra entregar, depende do orçamento, ah, depende se eles estão com muito trabalho. Por exemplo, vários estúdios tiveram uma animação até decaída ultimamente. Por exemplo, o Madhouse, né, que era muito conhecido por Death Note e outros trabalhos, ultimamente anda um pouquinho mais abaixo, assim, do que era antigamente. E por que Boku no Hero tá aqui? Porque, caso vocês não saibam, o estúdio que animou Boku no Hero é o estúdio Bones. O que esse estúdio animou? Os dois animes de Fullmetal Alchemist, animou Mob Psycho 100, e vocês sabem, quem assistiu, principalmente Mob Psycho, o nível absurdo de animação que esse estúdio é capaz de fazer. E em Boku no Hero a gente não nota isso.
É inacreditável. Eu fiquei muito ansioso quando o Boku no Hero foi anunciado como adaptação do Estúdio Bones. E na hora ele não teve uma animação tão interessante assim. E não é só por causa dos filmes, que tem gente que fala muito que, nossa, desde que começou a sair os filmes de Boku no Hero, a animação boa foi toda pros filmes e a série baixou de nível. Peguem a primeira temporada, gente. Ainda assim, era um nível bem abaixo de Mob Psycho. Era bem mediano com uma outra parte que sobressaía um pouquinho a mais. E então, depende muito. Não sei se é questão do orçamento, tempo, enfim. Então, pode variar isso. Não é uma constante que todo estúdio tem só um nível ali e vai fazer aquilo para todos os animes. Tá bom? Continuando. Ah, uma outra coisa a se notar aqui. Tem duas, na verdade. A primeira é as cores do Espírito do Fogo, que é o espírito do antagonista, né? É o espírito guardião dele. Que elas são aqui vermelho e verde. Esses detalhes em verde, no anime anterior, eles eram brancos. Aqui, brancos, brancos, brancos. Vermelho e branco. E aí, eles ficaram mais próximos da arte do autor. Então a gente pode verificar que esse anime, ele aparentemente quer ser muito fiel mesmo. Ele tá usando a arte atual do autor, tá usando todo o esquema de cores que ele já tinha deixado claro no mangá, nos extras do mangá, assim como essa imagem aqui do Espírito do Fogo. Então, parece que tá realmente querendo ser muito, muito, muito fiel. E outra coisa que a gente pode notar com essa cena é a referência que ela faz, possível referência a cenas, é uma cena clássica que aparece muito nas aberturas de Shaman King, do anime de 2001. Porque essa cena aqui, dos personagens desses três enfrentando o Raul, não existe. Essa cena não existe na história original. Nem no anime original e nem no mangá. Não tem essa cena em nenhum momento desse jeito especificamente. Eles enfrentam o Raul, mas não dessa forma. Então, foi uma cena feita especificamente para esse teaser. E isso eu acho curioso, porque é uma cena um pouquinho longa. Porque, por exemplo, acontece de animes fazerem teasers com animações que não vão estar na versão final. Por exemplo, o próprio Boku no Hero, que eu citei anteriormente, uma das primeiras prévias foi o Midoriya dando um soco na tela. E isso aí era uma animação própria só para teaser do anime. E só que eu achei essa aqui um pouquinho acabada demais pra ser uma cena aleatória que eles animaram, porque o Midoriya, como eu falei, era só um soco. Enfim. E eu senti muita referência dela nas aberturas do anime clássico, que sempre tinha cenas do tipo, eles indo enfrentar o Raul e ele justamente na esquerda da tela com o espírito do fogo logo atrás dele. Geralmente aparecendo o rosto dele primeiro, bem grande, em primeiro plano, e logo em seguida ele com o espírito do fogo atrás. E foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Hum, vou ver se eu consigo ver a cena depois. Olha aqui, eles enfrentando o Raul. E aqui, achei. Eu achei muita referência a essa cena. Essa cena que tem nas duas aberturas, inclusive. Ok. E é isso. Esses são alguns detalhes que eu consegui notar nessa prévia e eu quis tentar contribuir de alguma forma com comentários de alguém que é muito fã de Shaman King e pode ter percebido alguns detalhes que não foram noticiados nos portais de notícia, esse tipo de coisa. Isso aqui é uma arte oficial, aliás, dessa nova versão de anime. E é isso, gente. Eu espero que pelo menos seja bom. Eu vi gente muito já afobada, pensando, caramba, a animação já não tá nível, sei lá, One Punch Man primeira temporada, ou Mob Psycho, ou outros animes com uma animação alto nível. Eu acho que não precisa. Chama que não precisa disso. A história é bem bacana e as cenas de luta elas já são interessantes por si só. Então eu acho que se fizerem pelo menos uma animação mediana, boa assim, eu já acho suficiente.
sinceramente. Eu acho que todas as outras qualidades da obra já vão, principalmente, por exemplo, se a trilha sonora voltar, ah, como a original, né, lá de 2001, todas as outras qualidades já vão sobressair, vão ser uma experiência boa, na minha opinião. E é isso, gente. Se vocês quiserem mais informações a respeito de Shaman King, vocês podem dar uma olhada novamente naquele vídeo lá que eu citei, em que eu compilo toda a saga da história de Shaman King. Eu pretendo lançar alguma atualização futuramente, não só porque surgiram, né, novidades a respeito das condições da obra, mas também porque naquela época eu focava muito só em notícias assim totalmente confirmadas e por sites mais especializados e deixava boatos ou, sabe, coisas assim que não foram 100% confirmadas de lado, mas eu acho que essas coisas merecem ser pelo menos abordadas e dito, olha, tem esse boato aqui, tem essa suposição aqui, porque algumas têm até uma boa base assim para serem verdadeiras de fato. E, bom, se vocês gostaram desse vídeo, cliquem em curtir. Podem deixar o comentário de vocês a respeito do que vocês acham. Se vocês notaram mais alguma coisa, se tem alguma informação que saiu enquanto eu gravava esse vídeo e soltava ele que eu não trouxe aqui. E o que vocês esperam para esse novo anime, se vocês já conheciam a obra, se vão conhecer agora. Então, podem comentar, porque eu gosto muito de comentários, muito mesmo. Eu respondo todos os que eu consigo. E se puderem, deem uma compartilhada para ajudar o canal. E é isso. Me sigam nas minhas redes sociais, vão estar todas aqui embaixo. E nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Falou!